Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando o bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Marilourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Iniciamos agora a edição 582 do programa Espírita Semear, trazendo conteúdo de primeira qualidade, formulando votos de que você e sua família estejam com saúde e em paz. Jesus conosco sempre, não é mesmo? Na edição de hoje, você confere a seguinte programação: Semeando o Evangelho, com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 5, versículo 9, com o tema Pacificadores. Moacir Camargo, no Encontro com Jesus, nos faz refletir sobre onde estamos lançando a nossa rede. No quadro Momento com Leon Denis, Adeilson Nunes aborda o 9º capítulo da obra Cristianismo e Espiritismo, mais especificamente sobre os fenômenos espíritas. Você tem juízo? Vem conferir o que Maíse Braga tem a nos ensinar sobre isso. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Você já sabe, fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho, com José Queiroz. Pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. O pacífico é um amigo da paz. Já o pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. Bom ser pacífico, melhor ser pacificador. O pacífico pode ser passivo, o pacificador tem que ser ativo, atuante. Como quem acende uma lâmpada é o primeiro a se beneficiar, o mesmo acontece com aquele que luta pela paz. Jesus, aceitando com amor a cruz do Calvário, foi pacífico, perdoando os seus algozes, os agentes da crucificação, ele se fez pacificador. Em meio aos conflitos que marcam a atualidade em todas as áreas a que estamos ajustados, sobressai a todo aquele que procura reeducar-se, a necessidade de sindicar no seu dia a dia a posição que adota ante os apelos de sua consciência. As convulsões, a diagnosticarem as reações do planeta em processo de mudança, são também o campo operacional em que atua o ser interessado em exercitar seus recursos de cooperação e de pacificação no empenho de construir, a partir de si mesmo, um mundo de maior segurança. E porque Jesus disse que eles, os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Com Jesus entendemos que Deus é Pai de todos. Muitas vezes o homem, por orgulho, por amor próprio, tem dificuldade de aceitar
a paternidade divina. Procurando viver como irmãos uns dos outros, estamos admitindo Deus como Pai. Os pacificadores, por causa da sua atuação, estendendo a partir de si mesmos as dádivas da fonte maior, serão reconhecidos como filhos de Deus. O trabalho de pacificação deve inspirar-se num profundo amor aos semelhantes, sem peias ou sentimentalismos, mas sim com sentimento esclarecido e equilibrado que só se manifesta plenamente quando alicerçado na paz que conseguimos edificar em nós mesmos. O evangelista Mateus escreveu no capítulo 10, versículo 12 e 13: E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. João, o evangelista, escreve, capítulo 1, versículo 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus é a porta para sairmos do ateísmo, do materialismo para a condição de filhos de Deus. E mais, de nos alegrarmos com esta condição. Para tanto é preciso crer, não por uma crença mística, contemplativa, mas por atitude operosa, alimentada pela fé raciocinada, aquela que entende por que está fazendo, capaz de promover com a renovação do mundo interior também a do mundo exterior, com os exemplos e benefícios que espalha. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de esperança, é tempo de semear. E agora no programa Semear, Moacir Camargo nos traz mais um dos inesquecíveis encontros de Jesus. Prezados amigos, iniciando aqui o nosso programa, o Encontro com Jesus. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, simples, mas grandioso. No Evangelho, quando Cristo traz para nós a lição da rede, né? Os pescadores estão jogando a rede de um lado, Jesus os convida, joga de outro lado, joga do outro lado. Nós podemos até imaginar, a arte nos dá essa facilidade, né, da imaginação. Uma imaginação não ilhada pode construir coisas muito belas. Mas então vamos imaginar assim que uma barca a certa altura do mar pescando, homens pescando e o Cristo do outro lado, do lado firme da terra. E aí Jesus, com o conhecimento profundo que ele tem, está percebendo que nada está vindo na rede daqueles pescadores. E aí Jesus diz a eles, jogue a rede para o outro lado do barco, jogue a rede. E eles ficam se pensando, quem é aquele que está nos dando essa recomendação, fazendo essa recomendação? E eles olham melhor, mas não conseguem identificar, mas jogam a rede. Quando jogam a rede do outro lado, porque naquele grupo tinham, além dos apóstolos, que sabiam que era Jesus, mas tinham outros que não sabiam quem era o Cristo ainda. E aí eles vão, jogam a rede, pronto. E o peixe vem. E eles então enchem a rede com aquele peixe e ficam fartos também de alegria. E aí nós podemos imaginar a alegria daqueles seres que possivelmente já estavam ali há muito tempo, sem nada a pegar, e quando joga a rede por recomendação, lhe vêm os peixes.
a alegria desses seres, desses homens, certamente foi grande. E aí eu fico pensando em nós. Muitas vezes o Cristo nos fala assim: jogue a rede do lado certo. Ou nós podemos perguntar: que lado que a gente está jogando a rede? Que lado nós jogamos a nossa rede? Lado direito, lado esquerdo? Será que nós jogamos a rede teimosamente e não pescamos nada, mas ainda persistimos naquele vazio? Porque daquele lado que estamos jogando a rede, além de não ter nada que nutre, além de não ter nada que nos alimenta o espírito, ainda tem a desilusão, tem a impressão do sofrimento eterno, tem a impressão de que vivemos sozinhos com os nossos problemas, com aquele mar fundo e vazio de coisas boas. A nossa rede, ao ser jogada, que é a nossa vontade, nada alcança de útil. E quando a gente dá ouvidos a Jesus, ao Evangelho do Mestre, e que ele nos recomenda: jogue a rede do outro lado. Mas que alívio, que grandeza, que bem divino nós recebemos. Então, jogar a rede para o lado certo é ir ao encontro de Jesus, ou é irmos ao encontro de Jesus. Nós podemos colocar aqui, para que o nosso programa tenha essa característica, né? Ali foi o encontro dos apóstolos com Cristo. Quando eles jogaram a rede do outro lado, eles o reconheceram, eles ficaram com Jesus. Então, nós precisamos ficar com Jesus. Jogar a rede do lado certo, mas temos uma outra questão ainda a abordar, que é a questão do dia a dia em casa. Porque nós convivemos com irmãos na nossa programação reencarnatória. Aprendemos isso lá em Sacramento com o nosso querido irmão Eurípides Barçanufo, que nós fazemos uma programação reencarnatória na Terra. A gente vem para nos reorganizarmos com as leis divinas. E às vezes naquela programação reencarnatória, no lar, vem aqueles que estão jogando a rede do lado ao contrário. Mas eles estão convivendo conosco e nós jogamos a rede de um lado, do lado certo, que vem o fruto, vem o conhecimento que nos sustenta. Usar a palavra que eu usei lá atrás, que nutre o espírito, mas nos relacionando com alguém que não quer saber nada disso, nada daquilo. Ele está jogando a rede dele para o outro lado quando joga, não é? Ele é neutro no bem, ele é neutro no amor, ele é neutro na paz, ele não sente. Ele está no barco porque o barco é a vida. Então ele está na vida, ele está no barco como nós também estamos. Mas ainda jogar a rede do lado certo ele ainda não consegue. E vai pedir para nós compreensão, vai pedir para nós um olhar mais profundo acerca da evolução, do nosso progresso, acerca das memórias que cada um de nós carregamos, do nosso passado, das lutas que devemos fazer para transmutar, modificar, alterar os quadros do ontem. E às vezes esses irmãos estão conosco no lar, é o esposo, é a esposa, é um filho, é uma filha, é uma mãe, é um pai, enfim. Então, que nós possamos jogar a nossa rede do lado certo. Que a nossa rede seja jogada do lado certo, que recomenda-nos o Cristo. E com essa rede carregada de peixes, de frutos e de alegria, possamos conviver em casa e nutrir a todos aqueles que não ainda jogam a rede do lado certo. Que o que nós estamos colhendo possa servir a eles na compreensão, na visão mais alargada, acerca da evolução de cada um de nós, da personalidade de cada um, das características, porque aí nós vamos ficar com Cristo permanentemente, buscando o alimento de um lado e alimentando o outro, os outros que ainda não pescam. Assim também é que o Cristo faz conosco, né? Jesus, muitas vezes, ele está dando-nos o alimento. Muitas vezes não, permanentemente nos alimentando. Queridos amigos, é isso. Forte abraço a todos e nos veremos sempre que possível. Um abraço. Semear o bem para colher o amor. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Sopra o vento do entender.
crescer, que fonte é esta, onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver. De que lado sopra o vento do entender? De que lado vem? De onde vêm as lágrimas que brilham luz? De onde vem e quem as conduz? Pra que lado parte o amor a caminhar? Por onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? Que fonte é esta, onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar, amar. Mais um dia amanheceu e você nem agradeceu a Deus, nem mesmo quando foi deitar, cansado adormeceu. E assim o tempo vai passando e você nem percebeu a chance que perdeu de conversar com Deus. Existem pessoas que não têm a mesma sorte que você. Algumas não podem andar, outras nem têm o que comer. Certo dia, um homem reclamava que os seus sapatos estavam velhos e que não lhe serviam mais. Mais adiante, ele encontra alguém que nem ao menos tinha os pés. Percebo quanto é forte a dor dos teus irmãos, mesmo sofrendo na aflição, ainda agradecem por viver. Sozinhos no mundo, sem família e sem amor, mas não esquecem
melhor deixar pra lá. Só pense se fosse você na pele daquele irmão que nada tem. Somente assim vai compreender a importância de agradecer. E você agradeceu a Deus hoje? Encontro eu já vou em busca do meu eu. Aqui como eu estou, de volta outra vez. Seguir na imensidão, levando jatos de amor. Fala tudo que define a essência do Senhor. O Senhor nos dá a vida, o Senhor nos ensinou a amar e perdoar, a ser um ser melhor, ser leve como os pássaros, seguir na direção da paz e luz divina, no encontro do Senhor, segurar na sua mão e pedir o seu perdão, servir ao nosso Deus, com amor no coração. Tudo é tão lindo no passado tempo, em cada viagem do meu pensamento. Tudo é tão lindo no passado tempo, em cada viagem do meu pensamento. Encontro eu já vou. O Senhor nos dá a vida, o Senhor nos ensinou a amar e perdoar, a ser um ser melhor, ser leve como os pássaros, seguir na direção da paz e luz divina, no encontro do Senhor. E Jesus nos ensinou que ao nosso próximo devemos amar, assim como Ele amou. Nos convida a nos perdoar. Tudo é tão lindo no passado tempo, em cada viagem do meu pensamento. Tudo é tão lindo no passado tempo, em cada viagem do meu pensamento. Encontro de almas, encontro de irmãos, encontro de amor pela vida. Ah, aqui estou, voltando pra te encontrar. Encontro eu já vou. Ouvimos no primeiro bloco as músicas A Fonte, com o grupo Vozes Eternas, Gratidão e A Volta, com o grupo Sol em Si. Semeando o amor, colheremos a felicidade. E agora, com vocês, Adeilson Nunes, no quadro Momento com Leon Denis. Olá, amigos e amigas
Um grande abraço. Estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouco sobre as obras do filósofo do Espiritismo, Leon Denis. E desta feita vamos tratar do capítulo 9 da obra Cristianismo e Espiritismo, intitulado A Nova Revelação. E no seu item primeiro ele vai tratar do Espiritismo e a ciência, nos mostrando a importância da ciência para o desenvolvimento da doutrina espírita e, de uma forma geral, de tudo o que há na humanidade. Mas Leon Denis faz também uma ressalva sobre o tempo, não é? Ele vai nos mostrar que os fenômenos espíritas chegaram à humanidade ao mesmo tempo em que ela são tão antigos quanto antiga é a humanidade. E ele, como uma ilustração, ele vai nos falar sobre os sábios da Índia, do Egito e da Grécia, nos dizendo que já em tempos remotos eram feitos estudos no sentido da relação entre o mundo material e o mundo espiritual por estes sábios que, em razão dos seus conhecimentos, transformavam jovens em estudiosos também, é que eles davam o nome de iniciados. Eles selecionavam adolescentes e desde a adolescência iam com seus saber, com os seus conhecimentos da relação matéria e espírito, iam transmitindo pouco a pouco a esses jovens esses conhecimentos. À medida que eles iam desenvolvendo, mais informações eles iam recebendo. A isso se dava o nome de, ou se deu o nome, ou se dá ainda o nome de iniciado. Isso aconteceu na Índia, isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu no Egito. E como nós sabemos, principalmente no Egito, a escola iniciática foi uma escola muito prestigiada. Muitos vultos da nossa cultura antiga, que nos deixaram legados excepcionais, passaram por essas iniciações e estudaram com esses sábios a que Leon Denis se refere neste capítulo. Para nós termos uma ideia, Pitágoras foi um iniciado do Egito. Pitágoras, como nós sabemos, era um defensor da doutrina das reencarnações, né? Chegou ele a afirmar que tinha lembrança de fatos ocorridos nas suas 3 últimas encarnações. Tudo isso ele aprendeu quando de sua iniciação, e assim ele foi se dedicando aos estudos, deixando o legado que nós sabemos que Pitágoras deixou para todos nós. Embora Pitágoras diferenciasse um pouco da nossa compreensão de encarnação, porque ele compreendia que nós, mesmo depois de já sermos espíritos um pouco evoluídos, podíamos reencarnar em corpos de animais, com que a doutrina espírita não concorda, né? Porque nós sabemos que o espírito, a evolução espiritual, ela pode estacionar, mas jamais retroagir. Então nós não poderíamos deixar de sermos seres humanos encarnados como pessoas, como no nosso corpo material, e em uma próxima encarnação voltarmos a encarnar como animais. Então há essa divergência, né, da doutrina espírita quanto a esse pensamento pitagórico. Outro grande vulto da humanidade, que iniciado também no Egito, foi Platão, né? Platão, filósofo, né, embora discípulo de Sócrates, mas seus conhecimentos mais profundos ele trouxe justamente da sua iniciação no Egito. Leon Denis nos faz lembrar tudo isso, trazendo essa mensagem, e vai nos mostrar que depois dessas escolas, depois desses conhecimentos, é lógico que a humanidade ainda estava em tenra idade, mas ele vem nos dizer que aí vem o desenvolvimento da ciência, a importância da ciência para o desenvolvimento da doutrina espírita, que chegar
a todos nós no século XIX, mas que durante toda essa caminhada, desde aqueles tempos idos dos quais nós nos referimos, que a ciência vem colaborando e vem desvendando o universo, fazendo com que a relação espírito-matéria se torne cada vez mais forte, cada vez mais clara, cada vez mais explicada pelos fenômenos espíritos. Porque nós vamos compreender também, e ele fala muito bem nesse capítulo, que esses fenômenos espíritos são coisas naturais. Nós sabemos disso, que não há milagres, né? Que quando nós falamos em milagres, né, nós, da doutrina espírita, nós compreendemos que milagres não existem, porque milagres seriam modificar a lei de Deus, seria modificação da lei natural, o que Deus não faria, e Jesus também não faria jamais isso, e por isso que nós vamos até encontrar lá no capítulo 15 da obra A Gênese, uma explicação clara, feita por Allan Kardec, com vários exemplos que estão no Evangelho, de que aqui se chama de milagre, né, praticado por Jesus, tudo não passava dos conhecimentos de Jesus como Espírito puro, tem todo o conhecimento para fazer tudo aquilo que ele fazia, as curas, as visões, as premonições, né? Tudo aquilo que nós sabemos que Jesus praticou quando aqui encarnado, nada mais foram e nada mais são do que a aplicação de princípios das leis naturais. Porque Jesus jamais revogaria a lei natural, que é a lei de Deus, como nós sabemos lá da questão 614 do Livro dos Espíritos. Portanto, fica aqui essas informações para que nós tenhamos conhecimento desses estudiosos, da colaboração desses estudiosos, que depois, agora, com a colaboração da ciência, vem a culminar, né, com os ensinamentos que nós temos dia a dia com a doutrina espírita, todo esse manancial que nós temos hoje à nossa disposição para estudarmos essa doutrina magnífica que nos esclarece o Evangelho, inclusive nos esclarece isso que chamam de milagres, né, que nós entendemos como sendo fenômenos que Jesus praticou baseado apenas nas leis naturais, sem modificá-las, obedecendo assim, como nós devemos fazer, os princípios da lei de Deus. Portanto, fica essa mensagem trazida pelo mestre Leon Denis com essas observações para que reflitamos sobre isso. Um abraço e até a próxima. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Você ouve agora o quadro Minuto com Maíse. Para conhecer mais, acesse o canal Maíse Braga no YouTube. Não sei se vocês são da minha época, final da década de 50, década de 60, mas se não forem, deveriam ser. Porque se é uma coisa que a gente escutava muito quando saía de casa é juízo. De avó, de avô, de pai, de mãe. E olha, quando eu era adolescente eu ficava muito chateada, porque eu ficava pensando, será que eles não acham que eu tenho juízo? Mas olha, hoje eu penso que muita gente deveria estar ouvindo isso. Portas adentro da sua casa. Porque muita gente, quando sai de casa, parece que perde um freio tantas vezes necessário e encontra falsos amigos, faz muita bobagem, entra em desequilíbrios que não estão no nosso caminho. Temos ouvido muito a espiritualidade dizer que nós estamos indo em busca de situações difíceis, dolorosas, que não estavam programadas para nós. E isso é a nossa invigilância, é a nossa falta de juízo, é a nossa escolha muitas vezes errada. Porque, é claro, a vida tem 1000 artifícios para nos envolver, para nos encantar. Quem é que vai num sábado de manhã participar de uma campanha de Souza se foi convidado, por exemplo, para passar o dia no clube? Dependendo da sua idade, ou até quando você não tem mais idade, você vai para o clube e achando a coisa mais natural do mundo. Mas
Se nós tivermos juízo de verdade e acreditarmos muito que vidas são sucessivas, nós vamos pensar que haverá sempre um tempo da nossa existência em que nós teremos que ter um real juízo para fazer o que é bom e guardar como se fosse numa poupança o nosso merecimento, que funciona aqui na Terra e principalmente depois que não estivermos mais no corpo de carne. Então, se eu podia nessa sexta-feira aconselhar alguma coisa, é juízo. Tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, saibamos onde os nossos passos nos levam e quando ouvirmos algo muito desagradável, perturbador, finjamos que não entendemos direito. O silêncio é sempre extraordinário. Chico enchia a boca de água e não engolia, para deixar passar o momento em que ele queria dizer algo que com certeza seria desagradável. Eu sei que era o Chico Xavier, mas nós podemos, por exemplo, na falta de água, colocar a nossa língua ligada ao nosso céu da boca, vamos ficar sem falar também e não nos arrependeremos. André Luiz dizia através do Chico, nós nos arrependemos muito do que dizemos, jamais de quando ficamos calados. Que haja juízo para nós, nas decisões que nós tivemos que tomar na nossa vida. No programa Semear, você ouve músicas, mensagens para reflexão e ainda fica atualizado com o que acontece no movimento espírita da Paraíba. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite.
amanhecer vou olhar pro céu, pensar o quanto é bom viver o intenso amor, sentir a brisa da manhã, um lindo céu se abrir, a criança sorrir, o gosto da maçã, as ondas do mar, o pássaro cantar, a flor desabrochar, sentir o vento soprar quando amanhecer. Quando amanhecer, quando amanhecer, olhar dentro de mim, tirar tudo de ruim, cantar uma canção que toque o coração, que fale só do bem, amor a quem não tem, saber a dar valor, no pão de cada dia, na dor, na alegria, saber ouvir o não, saber erguer a mão, ajudar outro irmão, ouvir essa canção quando amanhecer. Quando amanhecer, quando amanhecer, quando amanhecer. Quando amanhecer, olhar dentro de mim, tirar tudo de ruim, cantar uma canção que toque o coração, que fale só do bem, amor a quem não tem, saber a dar valor, no pão de cada dia, na dor, na alegria, saber ouvir o não, saber erguer a mão, ajudar outro irmão, ouvir essa canção quando amanhecer. Quando amanhecer, quando amanhecer, oh, quando amanhecer, quando amanhecer, quando amanhecer. Como um passarinho voa em busca do seu ninho, a gente voa em busca da nossa razão. Semeando grãos por todo o caminho, e vivendo a vida em cada estação. Percebendo que um abraço
é força pra lutar. Que um sorriso amigo é o incentivo pra vencer. Ser feliz só por saber que vai plantar. Trabalhar e cultivar pra florescer, pra florescer. Como um passarinho voa em busca do seu ninho, a gente voa em busca da nossa razão. Semeando grãos por todo o caminho e vivendo a vida em cada estação. Percebendo que um abraço é força pra lutar, que um sorriso amigo é o incentivo pra vencer. Ser feliz só por saber que vai plantar. Trabalhar e cultivar pra florescer, pra florescer. É força pra lutar, que um sorriso amigo é o incentivo pra vencer. Ser feliz só por saber que vai plantar. Trabalhar e cultivar pra florescer, pra florescer. Florescer, pra florescer. Ouvimos nesse bloco as músicas Dor e Confiança e Quando Amanhecer, com Maicon Leal, e Florescer, na voz de Ricardo Ribeiro. Semeando a vida, o bem e o amor, todas as semanas contigo. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
Na dica de leitura de hoje, daremos início aos romances históricos de Emmanuel, que é considerado uma obra-prima da literatura mediúnica. Através dos 5 romances de Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, somos apresentados a diversas encarnações do Espírito Emmanuel, numa trajetória temporal do cristianismo que seguem as primeiras etapas do cristianismo primitivo. As 5 obras psicografadas que compõem essa coleção dos romances de Emmanuel não possuem uma ordem específica para leitura e entendimento, há apenas uma ordem cronológica de tempo em que as vidas de Emmanuel são narradas. O nosso primeiro livro é Paulo e Estevão. Quem era Paulo de Tarso? Um fariseu fanático, obstinado, perseguidor de cristão da nascente doutrina cristã? Ou um ser predestinado por determinação divina que recebeu a dádiva da aparição de Jesus em gloriosa visão às portas da cidade de Damasco, convertendo-se ao cristianismo? A leitura deste livro nos mostrará a grandeza de Paulo de Tarso, corajoso, intrépido e sincero, que, arrependido de uma postura radical que culminou no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, humildemente empreendeu acelerada revisão de conceitos e atendeu ao chamado de Jesus. Em algum ponto da vida, todos recebemos um chamado do Cristo. O que temos feito? Paulo e Estevão fará você compreender como o amor apaga a imensidão de faltas cometidas. Então aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa nós temos o Centro Espírita Leopoldo Cirne, na rua Prefeito José de Carvalho, número 179, Jardim 13 de Maio. As palestras públicas, quintas e sábados, 19h30. E também em João Pessoa, a Sociedade Espírita A Caminho da Paz, na rua Silvino Franco de Oliveira, número 168, bairro do José Américo. As palestras públicas sempre aos sábados, 17h30. Olá, queridos irmãos e ouvintes do programa Semear. Estamos encerrando mais uma edição juntos e chegamos agora ao momento da reflexão semanal, como sempre fazemos. Hoje extraímos do site caminhosdeluz.com.br uma mensagem atribuída ao espírito Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o tema Mais Trabalho. Afinal de contas, progredir é trabalhar. Então, vamos a essa belíssima mensagem. Na senda da perfeição, mais caminha e mais produz quem estuda e trabalha arrimado à própria cruz. Desejando progredir, serve, trabalha e não tema. Em qualquer tempo de lugar para vencer, eis o lema. Na grande escola terrestre, toda lição nos ensina que não há quem se promova sem esforço e disciplina. O caminho para os cismos é o trilho marcado e estreito. O rio só chega ao mar porque não foge do leito. A lei é justa e perfeita, traz luz em questão qualquer. Cada qual é responsável por aquilo que fizer. Quem exige o esforço alheio para subir e crescer, mais cedo do que supõe, terá que se arrepender. Enquanto podes, trabalha, que a morte não manda aviso. Cada minuto é importante no fazer o que é preciso. Traze sempre a mala pronta, investe a vida no bem. O que fizeres na terra é o que te espera no além. É isso aí, meus irmãos. O tempo urge, mãos à obra. Uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes.
A mensagem de hoje, que nos faz lembrar a vivência na ação e fé, tão bem exemplificada por Jesus, está no Salmo 121. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Sigamos firmes na fé e na esperança de que cada dia nos oferece o melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.